vitalício, né? Desde que elas se mantenham solteiras, né? E o valor médio? Qual é o valor médio? Em termos de valores médios, a gente paga a pensionista R$ 4.000. Nós gastamos em termos de a folha bruta dos pensionistas, 45 mil pensionistas, nós gastamos 186 milhões mês, né, desses benefícios. Dá uma média de 4 mil e pouco, né, por pensionista. Depois nós temos o grupo da questão, que é o terceiro grupo, que é a questão das companheiras e convivente, ex-cônjuge com pensão alimentícia também percebe pensão, né, tem direito à pensão. E o cônjuge masculino esse percentual deve ter subido, esses são dados do ano passado. Nós fizemos uma distinção, no IP a gente trata o cônjuge masculino de uma forma diferenciada, né? A gente exige a dependência econômica, né? Mas a justiça tem, ao menos a grande maioria, tem conseguido na justiça o direito ao benefício, né? Com afastamento dessa questão da dependência econômica, né? Então nós temos na figura da viúva, a dependência econômica ela é presumida, a gente não exige comprovação, automaticamente já comprovando através da certidão de casamento, que ela é a viúva, ela percebe a pensão. Já para o viúvo, vamos dizer assim, né, a gente exige comprovação da dependência econômica, dentro da legislação que é hoje do Estado, né? Claro que isso a gente administrativamente concede muito poucos benefícios de pensão à viúva, mas os que reclamam na justiça, eles têm conseguido, porque a justiça tem afastado essa questão da dependência econômica, colocando a questão da tratamento isonômico, né? Está previsto na própria Constituição, né? Depois nós temos também os filhos, né? A pensão é estendida aos filhos menores, aos filhos estudantes, enteados também, os menores sob guarda, né? Também essa pensão ela é estendida para esse grupo de beneficiários dependentes. A idade das pensionistas, então, a grande maioria está na faixa dos 50, pouco mais de 50 anos, né? Até os 80. Nós já temos pensionistas centenárias, né? Tem uma com 115 anos, de Soledade. Fizemos uma entrevista com ela 2 anos atrás e todo ano a gente faz uma visita, né? E ela continua firme e forte, né? Então, perdeu com essa idade, Soledade. E a gente pede para o colega do IP, lá da agência de Soledade, para fazer uma visita, né? Então, nós já tomamos um chazinho com ela, né? Conversado, então está percebendo atenção. E temos um grupo 30 pensionistas, né, acima dos 100 anos. Né? Então isso aí, cada vez a gente vai conviver mais com esses números, né? Há uma tendência de aumento, né, da idade e deslocamento desses pensionistas. Então, voltando à questão do regime próprio de previdência social, nós temos a partir de abril de 2013, né, uma diferenciação de alíquota, né? Só para lembrar vocês que, basicamente, nós, até 2004, até a emenda 41 de 2003, que estabeleceu a contribuição dos servidores, né? Estabeleceu uma contribuição de 11%. Até então, nós contribuímos para o IP na faixa de 9%. Esses 9% eram assim distribuídos: 3,6% para o plano de saúde e 5,4% para a previdência. Então a gente só contribuía para efeitos de pensão por morte.
servidor dos mais antigos só começou a iniciar a pagar aposentadoria a partir de julho de 2004, em 11%. Aí nós tivemos depois um reajuste, que entrou em vigor agora em abril de 2013, que passou nos patamares de 13,25%. Né? É a contribuição social que a gente chama de contribuição de servidor. Existe uma diferenciação em termos de proporção. Por exemplo, no regime de repartição simples, o servidor contribui com 13,25% e o Estado contribui com 2 vezes essa proporção. Então, ele entra com 26,5%. Já no regime de financeiro capitalizado, os novos fundos previdenciários, a proporção é a mesma, é de 1 para 1. 13,25% do servidor e 13,25% do Estado. Né? Então, essas são as alíquotas aplicadas às contribuições previdenciárias dos servidores. Os aposentados também contribuem a partir da emenda 41, eles só contribuem acima do valor, aquela parcela que excede ao teto do INSS, acima de 4.663,75. Então, tanto o aposentado como o pensionista contribuem sobre essa parcela. Quem recebe um benefício abaixo desse valor, não há nenhuma contribuição previdenciária, igual ao regime geral de previdência social. Então, em termos de contribuições previdenciárias, aqui vai muito ao encontro do trabalho dos dados que o Pedro apresentou inicialmente. Nós temos uma arrecadação, vamos dizer assim, de contribuição previdenciária durante o mês, né? E aqui eu estou trazendo os números de agosto de 2015, computando aqui a contribuição dos servidores, a parte patronal, a contribuição também dos aposentados, a parte patronal dos aposentados, a contribuição dos pensionistas e outras receitas que a gente atribui àquelas contribuições dos servidores cedidos, né? E também a questão da compensação previdenciária que existe entre regimes próprios de previdência, né? Compensação entre o regime próprio e o regime geral atualmente. Né? Nós recebemos nessa compensação, a diferença é superavitária para nós, entra um volume de recurso todo mês também. Então, nós temos aí, para conhecimento de vocês, em termos do regime de previdência capitalizado, que são os novos servidores, ingressa em torno de pouco menos de 19 milhões, 18 milhões 658 mil é o ingresso da contribuição previdenciária desse grupo dos novos servidores, tá? Dentro da proporção 1 para 1. Na proporção de 1 para 2, a contribuição, então, somando aí os servidores, mais o ente, mais a unidade de gestora. Então, os servidores ativos, nós alcançamos as cifras de 200 milhões mês de contribuição, somado aos 74 milhões dos inativos, mais 8 milhões dos pensionistas, nós estamos chegando ao final, no cômputo geral dos dois regimes financeiros, 309 milhões é a contribuição, é o ingresso da contribuição previdenciária para o regime próprio de previdência social. Mas o que se gasta, né, dentro do regime próprio de previdência social? Nessa primeira parte, eu falo dos segurados, o que é a folha de pagamento, né? Servidores ativos, primeiramente, né? Computando aqui os servidores civis e militares. Então, nós temos o regime próprio de previdência social, sempre naquilo que eu vinha comentando, só os servidores de cargo efetivo, né? 507 milhões é a folha do repartição simples, tá? E a folha que é paga dos servidores vinculados ao capitalizado é sobre essa base de 71 milhões, né? Que se dá o ingresso da contribuição previdenciária em torno de 18 milhões, né? Então, nós estamos pagando aos servidores ativos dos dois regimes de repartição simples mais o capitalizado, chegando aos patamares de 580 milhões mês, tá? Essa é a folha dos servidores. É a folha total do Estado? Não. Tem mais CCs, tem mais outras, tem os próprios deputados, né? Toda aquela questão. O que se paga, né? Em termos de inativos, de reformados aqui, né? Então, vamos somar aí, por exemplo, do fundo capitalizado, o valor é inexpressivo, né? São aquelas duas aposentadorias. Mas
quero colocar aqui é o que se paga em termos de aposentadoria do pessoal do repartição simples. Né? São 725 milhões. Tá? Esse é o valor que se paga de aposentadoria. Somado aos 186 milhões que eu me referi anteriormente, das pensionistas, nós chegamos a um total da folha bruta mensal, computando ativos, inativos e pensionistas, a quase 1,5 bilhão. Né? Desses números, que você, extraindo os benefícios que estão pagos, né? Quais são os benefícios previdenciários? Extraindo, por exemplo, as aposentadorias, os 725 milhões, mais os 186 milhões que é pago aos pensionistas, pago já o benefício da pensão por morte, nós chegamos a um pagamento de benefício de 911 milhões mês. Com as contribuições previdenciárias em torno de 300 milhões, né? Então resta aí uma insuficiência financeira de 600 milhões mês, né? No Estado. Né? Então isso vai gerar ao final do ano, multiplicado por 13 folhas, né? Nós chegamos aí a 7 bi e 800 milhões durante o ano de 2015. Claro que por que eu separo aqui a repartição simples e a questão do capitalizado? Né? Na verdade, a gente nunca criou no Estado, né, nenhum fundo destinado às aposentadorias. Né? Toda a contribuição até 2004, os servidores ou faziam essa contribuição para o plano de saúde, que era obrigatório e agora é facultativo, e contribuíam para o benefício da pensão por morte. Né? Então não houve acumulação de recursos. Né? Hoje o que acontece? O Estado, vamos dizer assim, aqueles recursos das contribuições, a sociedade, o Estado escolheu investimentos, não escolheu fazer nenhum fundo de reserva para os servidores. Então não pode se impingir aos servidores, né, essa conta. É uma conta que a sociedade vai ter que pagar. Por quê? Porque vários recursos das contribuições, primeiro, que não foram exigidas na época, né, e depois a questão também de não ter acumulados. Né? Talvez o início da contribuição tenha sido superavitário, mas nunca se criou nenhum fundo. Né? Os recursos do superávit, que na época, lá atrás, né, foram aplicados em outros investimentos. Então, quando se fala em déficit previdenciário, tem que ter um certo cuidado. Na verdade, isso aí é o compromisso que o Estado tem hoje perante aos servidores. Né? O que tem que ser buscado em relação a esses servidores é buscar receitas novas para cobrir isso. Né? O regime geral, por exemplo, dentro da Seguridade Social, nós temos contribuições, além da contribuição previdenciária, nós temos contribuição sobre o lucro líquido, tem contribuições das próprias loterias, né, que usam desses recursos, o COFINS, né, também que é um volume considerável de recursos, né, são através de impostos. Então vamos ter que achar um meio de... Isso é uma situação, talvez o Rio Grande do Sul esteja mais crítica em relação a isso, mas se nós formos comparar todos os estados do Brasil, a grande maioria hoje apresenta déficits financeiros mensais, né? Não nesse tamanho, mas a grande maioria tem déficit financeiro mensal. Por quê? Porque não se criou fundo, não se criou nenhuma reserva para pagar os benefícios atualmente. Aqui mais uns dados de 2012, 2013 e 2014, né? Então, essa complementação, que é a penúltima linha ali, ela vem aumentando ano a ano. Esse ano vai ser bem maior também do que os 5 bilhões e 700 mil. Em relação ao fundo capitalizado, só trouxe esses slides aqui, esse único slide, para mostrar para vocês, né, a evolução dos recursos, da aplicação desses recursos. Então, estou trazendo aqui um comparativo desde janeiro de 2014. Nós tínhamos, somando os dois fundos, o civil militar, um pouco menos de 100 milhões, né? E até setembro de 2015, a gente fechou esses dias, somando os dois fundos, nós estamos com 430 milhões de recursos vinculados, vamos dizer assim, a esses 20 e poucos mil servidores
novos, né, os servidores vinculados aos fundos capitalizados. Né? Então, o gráfico mostra a evolução ao longo dos anos, né? E já estamos quase o segundo maior regime próprio em termos de recursos do Estado. Não sei se agora em setembro ou em outubro a gente já está alcançando o segundo posto. A gente só está atrás do Previnca. O Previnca tem mais recursos capitalizados aqui no Estado. Né? Então, esses são os recursos da contribuição desses 20 mil servidores, né? Que a gente faz a gestão lá na aplicações financeiras, né? Os seus diversos segmentos, regrados então pelo Conselho Monetário Nacional, que estabelece lá os diversos segmentos de aplicações, renda fixa, renda variável, títulos, né? Eu não posso simplesmente pegar o dinheiro e jogar tudo na poupança, né? Não é permitido esse tipo de operação, né? Esse tipo de trabalho. É exigido uma distribuição desses recursos, né? E também a gente, aqui no Estado, a gente tem uma limitação pelo próprio Tribunal de Contas, que as aplicações, elas só devem se dar em bancos públicos, né? Então, as nossas aplicações, elas se concentram no Banrisul, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e também trabalhamos com o Banco de Brasília, que também é um banco estadual. Os remanescentes dos bancos estaduais é o Banrisul, BRB, e agora eu esqueci o nome lá do Espírito Santo, que também é um banco estadual.